Olá a todos, neste vídeo vou resolver aqui 4 problemas da banca FGV em que o objetivo é estar revisando para quem vai fazer o concurso da Secretaria de Educação de Tocantins. Então aqui nós vamos resolver 4 problemas neste vídeo e posteriormente em outro vídeo irei resolver mais problemas. Então o nosso primeiro problema vai ser sobre MRU. O segundo vai ser sobre conservação de energia mecânica, o terceiro sobre trabalho termodinâmico e o quarto problema sobre lei de Gauss. Os problemas aqui foram retirados de provas dessa banca, da banca FGV, recentes, 3 de 2022 e 1 de 2016. Ok, então para iniciar o primeiro problema diz o seguinte: duas partículas 1 e 2 deslocam-se em mesma direção e sentido. O gráfico representa o movimento das partículas. Então isso aqui é um gráfico de deslocamento por tempo, em que a reta de cima representa a partícula 1 e a reta de baixo representa a partícula 2. E aí a questão fala: a distância percorrida pela partícula 1 entre t igual a 0 e o ponto de interceptação com a partícula 2 foi de... Ou seja, a gente quer saber qual é a distância percorrida pela partícula 1 quando ela se encontra justamente aqui, quando ela se encontra com a partícula 2. Então, veja só, isso aqui são retas no gráfico de deslocamento por tempo. Um gráfico de deslocamento por tempo indicado por uma reta significa que nós estamos trabalhando com o MRU, ou seja, o deslocamento da partícula 1 vai ser a fórmula da equação horária do movimento, né? S igual a S0 mais CT. Então, S1 vai ser S01 mais V1 vezes T. A mesma coisa para a partícula 2. S2 vai ser igual a S02 mais V2 vezes T. Então, note que no momento que elas se encontram, S1 é igual a S2. Então, na posição de encontro, nós teremos que S1 é igual a S2. E aí você iguala as equações. Então, nós vamos ter S01 mais V1 vezes T é igual a S02 mais V2 vezes T. Olha só, S01 é o ponto de partida, nesse caso 200. Então vai ficar 200 mais V1 vezes T. S02 é o ponto de partida da partícula 2, ou seja, menos 600. Menos 600 mais V2 vezes T. Isso daqui vai dar igual a V1, vou botar assim, V2 vezes T, passo o V1 para lá, menos V1 vezes T. Vai ficar 200 mais 600, que dá 800. Então aqui a gente pode isolar o tempo, certo? E aí o tempo vai ser igual a 800 V2 menos V1. Então o objetivo de ter encontrado o tempo aqui, eu vou copiar ele. Então aqui nosso primeiro passo foi encontrar o tempo, certo? Vou copiar ele aqui, vou botar na próxima página. E agora, de posse do tempo, a gente precisa, na verdade, encontrar as velocidades, V2 e V1. Certo? Para encontrar as velocidades, eu vou consultar aqui, ó. Olha só. A partícula 1 ela sai de 200 até 600 durante 2 segundos, que é isso daqui. Ou seja, V1, que é constante, vai ser delta S1 sobre delta T1. Esse delta S aqui é de 200 até 600, dá 400. Em 2 segundos, a velocidade da partícula 1 é 200 metros por segundo. Vou anotar isso aqui. Velocidade da partícula 1 é 200 metros por segundo. Para a partícula 2, ela sai de menos 600 até 0.
Ou seja, o ΔS vai ser, a partícula 2 vai ser o final menos o inicial, ou seja, 600 em 2 segundos, que dá 300. Então a velocidade da partícula 2 é 300. A velocidade da partícula 2 é 300 metros por segundo. 300. Então V2 menos V1 é 100. Então a gente substitui isso aqui por 100, certo? E acaba que o tempo do encontro é 8 segundos. Então o tempo de encontro é 8 segundos. T igual a 8. De posse de T igual a 8, a gente agora calcula a distância, né? Lembrando, a gente quer saber a distância percorrida pela partícula 1. Então, usando a fórmula S01 mais V1 vezes T. A distância percorrida, na verdade, é S1 menos S01, que é o nosso ΔS. Isso daqui é igual a V1 vezes T. Então, isso daqui vai ficar ΔS é igual. Quem é a velocidade de V1? 200. Vezes o T é 8. Portanto, o ΔS é 200 vezes 8, que é 1.600 metros. E aí a resposta dessa questão, 1.600 metros, é a letra B. Gabarito, letra B. Ok, vamos para a próxima questão. Questão 35, ainda da banca FGV. Como tinha mostrado no começo, vamos lá. Um bloco de massa de 4 kg é abandonado de uma altura de 4,75 metros, verticalmente acima de uma mola ideal de constante elástica K igual a 80 Newton por metro, que possui uma extremidade fixa a um plano horizontal, como mostra a figura. Então esse bloco aqui ele vai cair, a aceleração da gravidade vai ser dada embaixo na questão, que é igual a 10. E vou continuar a ler aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Continuando a ler, suponha que o bloco adere à mola instantaneamente ao colidir com ela. Isso é, quando o bloco colide, aqui ele comprime a mola. Certo? É o que diz aqui embaixo, comprimindo-a verticalmente. Considere os atritos desprezíveis de G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então a pergunta da questão é, o valor máximo do módulo da velocidade do bloco enquanto ele está descendo é... Então a gente quer saber o valor máximo do módulo da velocidade. Esse aqui é um problema em que nós temos a seguinte situação. Quando o bloco entra em contato ali com a mola, ele vai deformar essa mola. Até o momento, ele vai começar a deformar essa mola até o momento em que a força-peso seja equilibrada pela força elástica. É nesse momento que nós teremos a velocidade máxima. Então, nesse momento onde a força-peso é igual à força elástica, nós temos força-peso é igual a m vezes g. A força elástica, isso em módulo, é k vezes x. Certo? Poderia ser tratado vetorialmente também, mas o que importa nessa questão é o módulo. Então, isso daqui nos permite encontrar que a deformação da mola x é igual a mg sobre k. M é 4 vezes g, 10, sobre K, que é 80. Então, 4 vezes 10, 40. 40 sobre 80 dá meio. Então, o X, a deformação da mola para a velocidade máxima vale 0,5 metros. De posse da deformação da mola, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou usar aqui conservação de energia, uma vez que a questão manda desprezar os atritos. Então vamos usar conservação de energia e eu vou considerar que no momento da deformação máxima da mola nós teremos o ponto de referência da energia potencial, ou seja, nesse momento que a mola deforma-se em x metros, que é 0,5, nós teremos aqui o referencial onde a energia potencial é igual a zero. Ou seja, eu quero colocar a minha referência nesse ponto. Isso por quê? Porque se eu usar conservação de energia, eu vou ter a energia que eu tinha antes
vai ser igual à energia que eu tinha depois, certo? Então a energia que nós temos antes no bloco é totalmente potencial. Então a energia potencial é M vezes G vezes a altura do bloco em relação à referência. Ou seja, é esse 4,75 mais o X. Então esse 4,75 eu vou chamar de H. Então vai ser H mais o X, que é a altura até a referência. E isso aqui vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial mais a energia elástica quando ele chega aqui. A energia potencial quando ele chega aqui é potencial gravitacional, a gente considerou que é zero, porque nós colocamos aqui como referência. E a energia, então vai sobrar aqui nesse ponto a energia cinética, que é mv² sobre 2, mais a energia potencial da mola, que é kx2 sobre 2. Então, olha só, o M vale 4 kg, o G vale 10 metros por segundo ao quadrado, o H vale 4,75, X vale 0,5, a massa, mais uma vez, 4, a constante da mola também vale 80, já foi dada a questão, o X é o mesmo X que está aqui, e você veja que a única coisa que falta encontrar é justamente a velocidade máxima. Essa conta aqui é uma conta de mão, então eu vou colocar aqui a resposta final. Basta substituir todos os valores e você vai encontrar que v² é igual a 100. Portanto, a resposta correta é a letra C. Gabarito letra C. Vamos para a próxima questão. A figura a seguir representa o gráfico PV de um processo cíclico de um gás ideal. Então aqui no eixo Y nós temos P, no eixo X nós temos o V. O módulo do trabalho realizado nesse processo é em joules aproximadamente. Então vamos lá, toda vez que a gente tem um gráfico num diagrama PV, seja ele como for, diagrama PV, nós sabemos que o trabalho é dado pela área que ocupa-se abaixo desse gráfico. Se for um gráfico fechado, que é o caso da nossa referência, então a área, por exemplo, vamos supor que aqui seja um gráfico fechado, então a área o valor do trabalho é aquela área delimitada pela superfície. Nesse caso, o trabalho vai ser igual à área da circunferência, dessa circunferência. E olha só, essa circunferência, ela tem raio 1, raio igual a 1, tem diâmetro 2, raio 1. Então, o trabalho vai ser π vezes o raio ao quadrado. O raio vale 1, então o trabalho é igual a π. Ou seja, gabarito letra C. Ok, vamos para a próxima questão. Questão agora conceitual também. Vamos lá. A respeito da lei de Gauss, assinale V para afirmativa verdadeira e F para afirmativa falsa. Então vamos lá. Primeiro, dada uma superfície fechada S e um conjunto de N cargas pontiformes em repouso, ou seja, uma superfície qualquer fechada, e isso aqui ficou troncho, né? Vamos botar assim, ó, tá menos troncho. Qualquer superfície fechada e um monte de carga aqui dentro. A letra A fala, o primeiro ponto fala, dado uma superfície fechada S e um conjunto de N cargas pontiformes em repouso, a lei de Gauss afirma que o campo eletrostático em um ponto P no interior de S é igual à soma vetorial de apenas os campos das cargas no interior de S. Então, olha só. Isso aqui tem dois erros. O primeiro que a lei de Gauss não afirma isso. A lei de Gauss afirma que a integral de superfície fechada, do campo elétrico, aqui é dA, que é da área, a integral de superfície fechada do campo elétrico é a carga envolvida sobre ε0. Então, isso é o que afirma a lei de Gauss.
a integral de superfície fechada, ou seja, é a contribuição do campo elétrico numa superfície fechada é dada por todas as cargas envolvidas naquela superfície. Então, a lei de Gauss permite avaliar o campo elétrico na superfície, certo? Então, e ele diz isso aqui, é igual a carga envolvida sobre ε0. Ele não fala a lei de Gauss não afirma que o campo eletrostático em um ponto P no interior da esfera, não. A lei de Gauss afirma isso daqui. Afirma que a carga envolvida sobre ε0 é igual à integral do campo elétrico dA. Então isso aqui é falso. Segundo item, a lei de Gauss só é válida para distribuições de carga com simetria esférica ou cilíndrica. Ou seja, ele está dizendo que a lei de Gauss só é válida se você tiver ou uma esfera ou um cilindro, o que não é verdade, né? Inclusive a gente calcula a lei de Gauss para muitas outras coisas, seja uma caixa, seja qualquer superfície, de qualquer formato. Isso aqui também é falso. 3. A lei de Gauss afirma que o fluxo do campo elétrico, o fluxo é isso daqui, certo? Então vamos lá, afirma que o fluxo do campo elétrico através de qualquer superfície fechada é igual ao produto de todas as cargas. Isso está errado, não é igual ao produto de todas as cargas, é igual à carga total envolvida. Geralmente a gente soma todas as cargas, se for um caso de uma carga pontiforme, né? De várias cargas pontiformes. Então não é o produto de todas as cargas, mas sim a carga total envolvida dentro da superfície. Isso aqui também é falso. Portanto, o item correto é a letra C. Bom, muito obrigado, até a próxima, e a gente deve gravar mais questões para a banca FGV.